Vamos falar de apagão? De quem é a culpa? Vamos pegar, vamos estripar. Aí, fez o L, não fez o L? Então, exatamente, fez o L e aí deu um problema lá num lugar que é da Eletrobras, que foi privatizada. É a culpa da privatização? Vamos ter um pouco de bom senso, todo mundo, se preciso, né? E botar as coisas no seu lugar. Eu estou falando, falei hoje aqui da necessidade da civilidade política, não falei? Não usei o exemplo do Roberto Podival? E até filei já um jantar na casa dele? Sem o Ricardo Salles. E com o Stedley, isso está de fora até... Ok. Ele vai ficar furioso comigo. Aí lá, do que eu estou falando? O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que o apagão ocorrido nesta terça-feira, que atingiu 25 estados e o Distrito Federal, é um fenômeno extremamente raro e que só seria observado com ocorrência de 2 eventos concomitantes. Segundo ele, um dos incidentes ocorreu no Ceará por causa de uma sobrecarga na transmissão, o que fez o sistema entrar em colapso na região. A linha é privada e Silveira disse que não descarta que um segundo evento tenha causado também essa falha de energia nos 25 estados e no Distrito Federal. Só Roraima, por não estar ligado ao Sistema Nacional, não foi afetado. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, uma ocorrência às 8 horas e 31 minutos da manhã levou a essa separação elétrica no sistema interligado. Na prática, é como se as regiões norte e nordeste do país tivessem se desconectado das regiões sul e sudeste. As causas do problema ainda estão sendo apuradas, segundo o ONS, esse é o apagão que causou transtornos em diversas cidades do país, como desligamento de semáforos, paralisação de metrô e interrupção de aulas em escolas. Isso, no Brasil inteiro, menos Roraima, porque em Roraima a garantia sou eu, né? Que compra a energia da Venezuela, também tem as termoelétricas, e não está ligado ao sistema, precisa ligar ao sistema. Quando se fala uma ocorrência muito rara, 2 eventos raros, pode acontecer, que é o que se diz, por exemplo, de acidente aéreo, né? Você já deve ter ouvido falar que acidente aéreo nunca acontece por uma única razão, né? Claro, são feitas um atentado terrorista ou alvejado por um míssil, mas considerando as condições de navegação, etc., clima sempre tem, além de uma coisa, outra também que se junta. Pode ter acontecido, pode ter acontecido. Ninguém sabe direito. Andei falando hoje com... Até por isso, viu, Vale Ben? Foi tudo assim de última hora, mas olha que maravilha que o povo está gostando demais da conta, né? Tá bom demais. As pessoas realmente não sabem. Agora, é um sistema que está tensionado. Tensionado o quê? Vai faltar energia? Que eu saiba também não. Não há risco disso, não. É um sistema que está tensionado por questões que são de natureza política e não pensem que a única questão de natureza política é a crítica que o governo correta está fazendo ao fato de que tem 46% das ações e a sua representação no conselho é como se tivesse 10%. Porque isso, de fato, também não existe em lugar nenhum. Do mundo nem do capitalismo. Você é dono de quantas ações? 46%. E lugar no conselho? 10%. Porque senão sabe como é, né? Então aí começam as especulações de toda natureza. Sem que se saiba direito o que aconteceu. E não se sabe. Descarta-se, foi uma pergunta que eu fiz, descarta-se alguma forma de sabotagem? Me respondeu a pessoa, olha, isso aí requer realmente uma investigação muito profunda. Claro que não se descarta assim, é uma impossibilidade física ter havido a sabotagem. Não é uma impossibilidade física ter havido a sabotagem. Mas aí precisa ver de quem? De quem? Quem sabotou? Bom, uma coisa é certa, bom para esse governo não é, né? Porque nunca é. O esgoto já está falando, houve não sei quantos apagões no governo PT. Bom, se você quiser, você pode falar, Vale bem, vamos contar todos os apagões que houve na República? Puxa vida, né? Não, isso é tolice. Até porque este apagão não nasce, com absoluta certeza, de uma crise de geração de energia. Porque nós não temos. De falta d'água,
Né? Agora, por exemplo, tem um quiprocó ali envolvendo ministério e demissões. Vai ter que ser colocado na balança. Vai. O que eu estou falando? O Ministério de Minas e Energia pediu a suspensão do novo plano de demissão voluntária em curso na empresa em carta enviada à Eletrobras. O documento ao qual a Folha teve acesso foi enviado em 20 de julho. A Eletrobras manteve o cronograma do programa e não deu resposta à pasta. O Ministério destacou na carta que é responsável por zelar pelo equilíbrio entre a oferta e a demanda de energia elétrica no país e disse estar preocupado com o desligamento de 1.500 trabalhadores no segundo PDV, desde a capitalização. O órgão avaliou que se trata de um número expressivo de funcionários e que a saída em bloco pode ter consequências para a confiabilidade do suprimento de energia elétrica. Disse o seguinte: sendo a União a maior acionista da empresa, manifesto minha apreensão em relação à possível saída desses funcionários qualificados e treinados pela empresa no decorrer de suas carreiras profissionais e o respectivo impacto no resultado da prestação do serviço adequado de energia elétrica para a sociedade brasileira. Então assim, tem lá um programa de demissão na Eletrobras, o Ministério pediu suspenda porque nós estamos achando que pode haver problema, e não houve a suspensão. E aí, Vólio Bene, você vai saber cortar na hora certa, que eu escrevi demais. Vamos nessa. A demissão, o apagão ocorreu num momento, olha só que momento que ocorreu. Aí. O apagão ocorre um dia depois de Wilson Ferreira Júnior apresentar ao Conselho de Administração a renúncia ao cargo de presidente da companhia. Para o lugar dele, o Conselho elegeu Ivan de Souza Monteiro, que presidia o colegiado. Ex-funcionário de carreira do Banco do Brasil, ele comandou a Petrobras no fim do governo Temer. Para a função de presidente do Conselho foi eleito Vicente Falcone Campos, que por sua vez será substituído por Felipe Vilela Dias. O anúncio pegou de surpresa o mercado de energia, segundo o que apurou a Folha de São Paulo. Ferreira Júnior esteve na Bolsa pela manhã em São Paulo para acompanhar a cerimônia de capitalização da Copel, a Companhia Paranaense de Energia. Aí assim, é claro que a coincidência é infelicíssima, né? Tem aí uma tensão que envolveu isso Ferreira, porque ele estava na presidência da Eletrobras enquanto preparava a privatização da Eletrobras e depois continuou no comando da Eletrobras. Vamos combinar que isso não é assim uma coisa tão ortodoxa? Não, eu não estou ligando isso ao apagão, entendam. Entenda, não estou ligando ao apagão. Assim, Vólio Bene, digamos assim que nós estamos num ambiente em que, sei lá, alguém soltou alguém acendeu um cigarro e ficou tudo empestado o ar, né? Aí vai o cara e desloca um sofá e põe bem no meio da sala. Não, o sofá e o cigarro não tem a ver, mas você está piorando o ambiente. Pode não ter uma ligação direta e não acho que tenha. Agora foi tudo errado. Agora, a esquerda dizer que isso é culpa da privatização, como alguns estão dizendo, parece que até a Janja diz. E a direita dizer que isso é culpa do Lula, é politizar uma questão antes mesmo de se saber a razão. E isso nada tem a ver com a questão do comando da Eletrobras. Eu insisto, o governo ter 46% das ações, o Estado brasileiro, e 10% da representação, continua a ser um absurdo, qualquer que seja o desdobramento, com apagão ou não.